1 Pedro capítulo 4. A gente tem meditado muito nesse tempo que a gente tem estado junto aqui com os irmãos. Foi meditado muito acerca da vinda do Senhor, né? Do arrebatamento. E inclusive essa passagem foi lida na casa do irmão Evandro à noite lá. E é interessante porque a gente aguarda o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Ele acontecerá. Em Hebreus diz, porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Darby traduz ainda bem pouco tempo, bem pouquinho tempo, que há de vir virá e não tardará. E eu estava pensando que esse tempo que nos resta, ele pode ser curto, ele é curto. De qualquer modo, ele é curto. Se nós olharmos para a eternidade, se nós pensarmos que talvez não tenhamos nem um minuto, talvez nem poderemos escorrer ainda essa mensagem aqui, e nesse pequeno tempo que nos resta, talvez o último que falta ser acrescentado ao corpo de Cristo, seja acrescentado. E aí haverá um pequeno período de tempo até que se levantará a primeira besta, como fala em Apocalipse, que vem do mar. Este é o imperador romano, ele vem das nações, que é o príncipe do povo que há de vir, que fala lá em Daniel 9. E aí ele firmará concerto com muitos, esses muitos são os judeus, por uma semana. E aí desencadeará uma aflição no mundo, onde os primeiros 3 anos e meio haverá paz para os judeus, mas haverá colapso em todo o restante do mundo. E nos últimos 3 anos e meio, aí haverá, quando eles disserem que há paz, segurança, aí lhes sobrevirá repentina destruição, e haverá aflição tal como nunca antes houve, nem tampouco há de haver, né? Após isso, pensando em Mateus 24. Mas, aqui, em 1 Pedro capítulo 4, vamos ler desde o verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Estava pensando nessa passagem porque o apóstolo Pedro ele fala: pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. No tempo passado da nossa vida, que fala no versículo 3, nós andamos fazendo muitas coisas erradas. Esse tempo passado ele nos fala de antes da nossa conversão, quando nós andávamos aqui neste mundo em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. A lista aqui não é completa. Muito mais coisas nós fizemos. Só que agora, no tempo que nos resta, não devemos mais viver segundo essas concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. As pessoas que nos rodeiam neste mundo, elas vão achar estranho isso, que é o que Pedro fala ali, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. E eles vão blasfemar de nós também, blasfemando de vós. Mas a gente deve saber que não somos juízes para julgar esses. Deus não nos deu posição de julgar os de fora. Deus não nos deu essa posição de julgar os de fora. E mesmo os de dentro, o julgamento ele é parcial, é o que é falado e as atitudes. Nunca a pessoa, nunca se julga a pessoa. Então, deixe de blasfemar.
Deixa achar estranho, porque eles vão ter que dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E pensando nesse tempo que nos resta, ante o arrebatamento, ontem foi falado sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor para nos buscar. E foi lido 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz lá que o mesmo Senhor descerá nos ares. O mesmo Senhor. Imagina que o poder de Cristo era tão infinito que ele poderia nos elevar até a sua presença, permanecer sentado como está, à destra da majestade nas alturas, e nos elevar até a sua presença, fazer nós passar pela transformação, fazer com que esses corpos que nós temos físicos, que são corruptíveis, fossem revestidos de incorruptibilidade, fazer tudo o que ele prometeu fazer e nos levar até a sua presença sem sequer ele se levantar da destra da majestade. Ele poderia fazer isso. Ele poderia convocar miríades de anjos para buscar cada um, e levar a sua presença. Mas como Darby comenta num texto dele, ele diz que o amor dele é tão grande, o afeto dele está tão fixado em nós, na noiva, que ele anseia, que ele anela estar por todo e para sempre, que ele mesmo, o mesmo Senhor, descerá. Não seria apropriado ele enviar os anjos, ele mesmo descerá nas nuvens para nos buscar. Ele se levantará do trono, onde está assentado, descerá até as nuvens para nos encontrar nas nuvens e nos levará para a casa do Pai. Eu estava pensando nesse comentário que o Darby fez no texto dele. Por que ele vai fazer isso? Por quê? Já seria gozo demais para nós ser levado a entrar na sua presença. Isso já seria algo incalculável, já seria algo que nossa mente, ninguém se queixaria por isso, se fosse assim. Mas então por que ele virá nos encontrar e depois entrará de novo com nós? Eu lembro de um comentário que o irmão Mário Persona falou, uma pregação que eu não recordo o nome, e ele diz assim aqui, tem lugares que a gente não entra, a não ser que a gente esteja bem acompanhado. Nós sabemos que na transformação que haverá até encontrar o Senhor nos ares, nós já vamos estar em condições de entrar no céu. Hoje nós estamos já aptos, mas necessitamos ainda glorificação, mas já estamos aptos, segundo a nossa posição, para entrar no céu. E hoje nós já entramos no céu em oração, na presença de Deus Pai, estamos na casa de Deus Pai, outro aspecto, oramos, falamos com Deus, tudo que nós fizemos hoje aqui na terra, nós estamos fazendo na presença de Deus, nós nunca mais deixamos ou sairemos da casa do Pai nesse aspecto. Quando pecamos na presença de Deus, pecamos na luz, não estamos mais nas trevas, estamos na luz. O crente, quando peca, peca na luz, na presença de Deus. Só que ele descerá e nos levará para entrar com ele nessa glória, descerá até as nuvens e nos levará para entrar com ele nessa glória, porque eu estava pensando nisso, por qual motivo fará isso? Ele mostrará a todos os anjos, ele mostrará aquilo que ele sempre soube, e que o Pai já tinha preparado antes da fundação do mundo. Que a nossa posição no céu será semelhante a dele. É claro, ele é Deus, nós não seremos deuses, mas estaremos para sempre com ele. Ele fará isso para mostrar os privilégios. Aqueles anjos, quando ver nós adentrando as regiões celestiais, acompanhado do Cristo, que hoje é assunto aos céus. E quando ele os anjos nos verem adentrando as regiões celestiais acompanhado dele, saberão tamanha posição que nós teremos com o Senhor.
uma posição que hoje, o irmão mencionou, não lembro se foi ontem, que somos inferiores aos anjos, segundo a ordem da criação, realmente somos. Mas na nova criação seremos superiores a eles. Tanto é que muitos deles que estão reservados em cadeia serão julgados por nós. Então, que privilégio imenso saber que esse mesmo Senhor que nos ama tanto e hoje está no céu, está olhando para nós. Os seus olhares são totalmente destinados a nós. E muitas vezes, agora no ponto que eu queria chegar, o tempo que nos resta, nós não olhamos para Ele. Nós não temos essa mesma afeição que Ele tem por nós. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele está conosco em todos os momentos. Não deveria ser assim, mas por negligência nossa muitas vezes, e continuará assim. Não que isso seja motivo para nos acomodarmos, mas é que tudo isso ainda vai render mais glória para Ele no final. Então, estava pensando nesse tempo que nos resta, um assunto que a gente pudesse meditar, é claro, se o Senhor quiser continuar, nesse assunto. Lucas 14, versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja um convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: vá, dá o lugar a este. Então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. No capítulo 4, que o irmão leu de 1 Pedro, no versículo 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento, dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E lá no versículo 1 ele fala para armai-vos também vós com este pensamento. A palavra no grego aqui é equipar-se. Eu olhei ali no Strong, equipar-se com esse pensamento. Qual pensamento? Como o irmão citou, os de fora, os incrédulos, não entendem por que a gente prefere se abster do pecado. Eles não entendem isso, não conseguem enxergar, porque eles estão cauterizados por causa do pecado. E todo aquele que crê, o Espírito Santo faz uma obra interna nos nossos corações. Primeira coisa, nos convencendo do pecado. Nós podemos pensar nas vezes que o Senhor falou com as pessoas, o Senhor traz à tona o pecado também, no seu ministério. A conversa com a mulher adúltera, quando trouxeram ela, acusando ela de pecado, o Senhor não disse que ela não era pecadora. O Senhor mostrou o pecado dos acusadores dela. Trouxe à tona: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E depois que eles se retiraram, o Senhor falou para ela: vá e não peques mais. Na conversa com a mulher samaritana, o Senhor Jesus pergunta para ela, fala para ela assim: vá e chama teu marido. E ela não tem marido. Ela tem que tratar um assunto que era vergonha para ela. O Senhor fala para ela: 7 maridos tiveste e o que agora tens não é teu marido. Com um jovem rico também, o Senhor tratou assim. O jovem rico veio, tudo tem cumprido desde a minha mocidade. O Senhor responde para ele: vai e vende tudo que tem. Então, o Senhor trazia à tona o pecado das pessoas. Ele não acusava, ele não apontava o dedo, ele não atirava pedra. Mas ele trazia à tona que o pecado, o motor que nós herdamos de Adão, causa em nós.
as pessoas do mundo, os professos, os cristãos professos que não têm o Espírito Santo, também eles não conseguem entender as coisas que o cristão faz em relação à adoração. Por que negar instrumentos musicais? Por que não ter um líder na frente? Ah, mas vocês não têm pastor? Ah, isso não dá certo. Nós lemos, antes de começar a reunião, a passagem que o Senhor multiplicou os pães e alimentou a multidão. O Senhor assentou eles na relva. Para olhos incrédulos, não conhece a Deus, tá de brincadeira, né? 5 pães e peixinhos. Mas o Senhor deu graças e distribuiu para os discípulos distribuíram e ele alimentou todos. Pela fé, nós podemos entender as coisas que acontecem. E essa rejeição que fala aqui, em relação que cessou o pecado por Cristo ter padecido na cruz por nós, cessou o pecado, e nós nos armarmos com esse pensamento, o tempo que nos resta, nem o irmão cita, é muito precioso. Mas só é possível, nós só conseguimos isso porque o Espírito Santo nos capacita a ter discernimento. Como nós lemos na parábola de Lucas 13, eu estava pensando que, quando o irmão estava falando, que o Senhor poderia ter dado uma ordem lá de onde ele está e as coisas acontecerem. Mas eu estava pensando aqui, nessa parábola aqui, quando está chegando uma visita e a gente corre para receber lá na porta, é diferente. Ou quando a gente está chegando no lugar e a pessoa já está nos esperando e já vem ao nosso encontro, nos receber. Eu pensei no pai, no filho pródigo. O filho, ele vê o filho lá, vindo de volta, o pai corre ao encontro do filho. Como não citou, o Senhor Jesus vem nos buscar. Nós, com entendimento, vamos sofrer aqui, vamos ser blasfemados, vamos sofrer perseguição daqueles que dizem desse irmão, mas tudo isso, no final, o Senhor vai nos recompensar. Porque o Senhor vai fazer uma distinção tremenda vindo nos buscar. Então é como esse convidado aqui. Você senta lá atrás, esperando. Versículo 11. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O irmão citou outro pensamento interessante. A salvação que nós ganhamos por graça já nos basta. Como Paulo ora em Coríntios 12, 2 Coríntios 12. A minha graça te basta. Foi a resposta da oração dele. O Senhor Jesus fala para ele. Ele orando em relação ao espinho da carne. A minha graça te basta. A obra que o Senhor consumou naquele dia no Calvário já seria suficiente para nos alegrar nos nossos corações por toda a eternidade. Mas o Senhor Jesus, sendo homem e Deus, ele ainda vai, como o pai, sai correndo em direção àquele filho, ele sai do seu lugar e vem até as nuvens para nos encontrar. E vamos entrar para as bodas com o nosso Senhor Jesus. Bem acompanhados, como você citou, tem lugares que nós não entramos sem ter um ingresso ou sem estar acompanhado. É a pregação, a grande ceia do Mário Persona. Que privilégio teremos, o próprio Senhor nos acompanhando, entrando e todas as hostes celestiais, os anjos vão estar observando isso. A posição que ele foi colocado, Hebreus fala que ele foi no seu ministério aqui e ficou abaixo dos anjos, mas na sua glória, acima de todas as coisas. E nós temos uma posição nele. A nossa mente não cabe dentro da nossa mente. Como elevado esse privilégio? O primogênito da nova criação é o nosso Senhor Jesus. As primícias dos que dormem, a palavra nos diz. E nós fomos colocados numa posição igual a dele. A única diferença na glória vai ser que nós teremos corpos glorificados, sem nossas cicatrizes, sem operações, sem defeitos. E o nosso Senhor Jesus vai estar por toda
a eternidade com as marcas nas mãos dos cravos, que vai ser assunto a sua morte, a sua obra na cruz por toda a eternidade. Eu estava pensando também, quando algum amigo, alguém demonstra uma afeição por ti que tu não sabia, me surpreende. Eu estava, desde que eu entrei na empresa, eu estava no mesmo turno, sempre. E deu o remanescimento pessoal e eu tive que ser mudado de turno. E aí no dia que eu comuniquei isso para um colega meu, ele, não, vamos dar um jeito, vamos mandar o fulano, vamos mandar o ciclano. E aí ele estava com lágrimas nos olhos. E aquilo assim, né, me comoveu. Porque eu não sabia, né, que a afeição que ele tinha por mim era tão grande assim, a amizade, o nosso vínculo de amizade. Se um relacionamento humano, né, é capaz de nos alegrar, nos comover, quanto mais o nosso Senhor Jesus, Ele próprio, dando essa demonstração de amor, vindo nos buscar nas nuvens. Né? Muito precioso esse pensamento. Podemos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 14. João 14, verso 1 a seguir. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Interessante porque Deus sempre foi um Deus que busca. Um Deus que está sempre buscando o homem. O Senhor Jesus virá para nos buscar. Quando Caim matou Abel, Deus vai ao encontro de Caim. Pouco antes, conversa com Caim. Mas no caminho de Emaús, em Lucas, quando aqueles dois discípulos deixam a cidade, eles estão indo a caminho de Emaús, né? O Senhor chega do lado deles, eles não reconhecem, né? E diz, que estáis tristes, que palavras são essas que conversando trocais entre vós? E eles falam, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe dessas coisas que têm sucedido lá? E ele poderia dizer, as coisas que têm sucedido dizem respeito a mim. Eu morri, eu ressuscitei, olhem para mim, abram os olhos, vocês não estão enxergando. Eu sou o Criador de todas as coisas, eu que estou sustentando a vida de vocês só estão dando esse passo porque é eu que estou sustentando. Não. Ele fala assim, quais? Ele diz, quais? Como se ele não soubesse. E aí eles começam a discorrer, e quando eles chegam, já é tarde, a um certo lugar, eles entram e pedem para ele entrar junto, porque ele fez como quem ia mais longe. E nós sabemos que realmente ele foi muito longe. Ele foi até as últimas consequências para buscar o homem. Se aqueles homens fossem mais longe, ele ia igual. Um Deus que busca. E quando se assentou no partir do pão, seus olhos abriram. Por que quando ele deu graças pelo pão? Melhor dizendo, não no partir do pão. Quando ele deu graças pelo pão, os olhos se abriram. E ele desapareceu deles e antes estava tarde para continuar o caminho. Vamos entrar porque está tarde. Já declinou o dia. Mas aí agora que os dois discípulos, quando reconhecem que era o Senhor, eles reconhecem também que ardia no peito deles, o coração, quando eles abriam a Escritura, e daí não há tempo a perder. Aí eles voltam. Imediatamente. Eles não esperam mais. Aí não importa mais se declinou o dia, não importa mais se está escuro. E esse é o pensamento que nós devemos ter nesse tempo que nos resta. Não importa se os dias são ruins, se são trevas. Nós sabemos que o presente século é o presente século mau. A profecia está parada, mas o cenário está sendo montado para essa grande aflição. E nessa passagem que nós lemos aqui em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Apesar de ele ter feito tudo, em momento algum, aqui ele fala do que ele fez. Mas ele fica apontando para eles, para nós. Ele não está... as afeições dele são totalmente para nós. Ele usa o vos, vós. Os cuidados dele, os olhares dele hoje são totalmente para nós, para os salvos. E Deus tem prazer em salvar e Ele quer salvar. E Ele vai salvar todos aqueles que Ele destinou. Atos, capítulo 1. Podemos ler desde o 8 ali. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. De novo vós, né? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Claro que aqui ele está falando, arremetendo-se também à segunda vinda, em que ele virá. Ele virá nesse mesmo monte das Oliveiras, e ele colocará os pés ali, assim como ali ele tirou os pés da terra, ali ele voltará e colocará os pés na terra. Mas é interessante que ele diz: por que vocês estão olhando? Se Jesus está subindo aí, vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E ele teve o cuidado lá em Lucas capítulo 24, de chegar diante deles e mostrar para eles que ele não era um espírito, que ele era um homem de carne e ossos. E se eles mesmo assim quisessem duvidar, podiam apalpar ele. Viram ele em portas fechadas aparecer, sumir. Viram ele tomar um pedaço de peixe assado, um favo de mel, comer. Puderam apalpar ele, se assim quisessem. E agora, esses varões de branco aqui, esses 2 homens de branco, falam: esse Jesus subiu. Como subiu? Num corpo. Que corpo? De carne e ossos. Outra matéria. Um dia nós subiremos assim. Quando ele estava falando lá em João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele estava dizendo assim, os profetas, eles profetizaram que o Messias viria. Agora, vocês estão vendo ele aqui, Não estão vendo o Espírito, estão vendo ele em um corpo de carne e ossos. Se vocês creram na palavra dos profetas, que veio da parte de Deus, um Deus que vocês não podiam ver, quanto mais agora, vendo essa promessa cumprida, esse Messias, esse Salvador, em um corpo de carne e ossos, que vocês puderam apalpar, subindo ao céu. Mais ainda, vocês podem depositar a certeza de que ele virá. Os escarnecedores, que é uma passagem que falo, não me recordo, mas os escarnecedores dizem assim, onde está a sua promessa? Ele tarda a vir, desde a criação do mundo, acho que eles falam, as coisas permanecem as mesmas. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículos 13 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Hoje nós sabemos que, como foi nos dias de Noé, tem outra passagem, eles voluntariamente
ignoram, verso 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com o dilúvio, com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Hoje é assim. As pessoas estão ignorando isso, os escarnecedores estão escarnecendo. As coisas permanecem as mesmas, nada mudou. Mas ele voltará. Ele prometeu, ele vai voltar. A promessa da sua vinda foi cumprida, ele veio. A promessa do seu retorno vai ser cumprida. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, ele falou. E nesse mesmo contexto aqui de 2 Pedro, falando do tempo que nos resta, fala no versículo 9 em diante. 8, 9, vamos seguir ali. 8, 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa da sua vinda? Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui está falando segunda vinda, quando ele vem para julgar, né, as ações. No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ele está falando depois, no estado eterno, onde a justiça habitará. Hoje a justiça sofre, no milênio a justiça reinará, e no estado eterno a justiça habitará. Então, que pessoa nos convém ser em santo trato e piedade? Fazendo uma aplicação aqui, o tempo que nos resta. 1 Pedro 13, versículo 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia, da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Interessante, né? Pedro cita Noé, e lá nós lemos na segunda carta, ele faz menção aqui às águas, cita as águas lá. Depois que Deus falou para Noé que o mundo daquela época estava julgado, como é que Noé gastou o tempo dele? Noé não perdeu tempo. Noé foi cortar madeira e foi fazer a arca que Deus tinha mandado. Se eu não me engano, foi 120 anos que Noé ficou construindo a arca. Ele e sua família. Então Noé, depois que avisado por Deus, como o apelo que nós lemos ali em Pedro, que pessoas convencer, Noé é um exemplo para nós. Nós temos a Escritura, nós temos tido discernimento da vontade de Deus, pela sua graça e misericórdia, não por nós mesmos, sabemos, mas Noé não perdeu tempo. Ele foi construir a arca, como Deus tinha feito. E tem até o irmão que fala que cada martelada que Noé dava, num deserto que nunca tinha chovido, será que esclareciam daquele homem? Mas, antes de começar a chover, Deus manda Noé entrar na arca, e Deus fecha a porta por fora. E aconteceu como Deus tinha feito. Veio as águas, choveu, e o mundo daquela época foi submerso, e Deus executou o juízo que ele tinha falado.
Em Atos tem uma passagem que o apóstolo Paulo escreve. Atos 17, versículo 21. Não, 22. Atos 17, versículo 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam acerca disso que ouviremos outra vez. Nos tempos de Noé, houve um aviso: vou executar juízo. Paulo, um vaso escolhido por Deus para anunciar tanto para os judeus como para os gentios, ele está agora aqui em Atenas, a capital da sabedoria humana, e no discurso para os atenienses, ele está avisando de um juízo que vai acontecer. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Por meio do varão que o destinou. Então esse mundo está caminhando para um juízo. Um mundo que rejeitou o Senhor Jesus na sua primeira vinda. A gente ouve às vezes: não, mas agora ele vai vir e o homem vai fazer a mesma coisa. O homem, ele não sabe o que fala. O Senhor Jesus, quando ele vem para julgar, ele vem como ele se apresenta em Apocalipse 1. Olhos como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada aguda. Os pés como latão reluzente. É essa a visão do Senhor Jesus que vem julgar. Pelo meio do varão que o destinou. Como nos tempos de Noé, a porta da arca esteve aberta durante 120 anos. O Evangelho da Graça vem sendo pregado pela graça de Deus por mais de 2000 anos. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Nós lemos lá que Deus é longâmico. Em Pedro, não quer que o homem se perca. Deus está esperando o homem se voltar para ele. Como ele esperou 120 anos, nós podemos pensar, e não é lá dando testemunho, martelando. Então, em relação a juízo da palavra de Deus, temos a instrução muito clara que Deus vai executar juízo. Uma hora, Deus vai executar juízo. O que falta para isso acontecer? Quando o corpo de Cristo, a sua igreja, estiver completa,
ontem o irmão comentou, quando o último crente, o último incrédulo, ouvir o Evangelho e crer, a última pedra ser acrescentada, o Senhor vem buscar a sua igreja, os salvos, os remidos, os que foram comprados por bom preço, como nós lemos já essa semana. E infelizmente as coisas vão acontecer. Por graça, nós sabemos, estaremos nas bodas do Cordeiro, alegres, mas esse mundo vai entrar em juízo. Deus é amor? Sim. Mas aqui fala que tem determinado um dia que com justiça julgar o mundo. Deus não pode... O amor de Deus ele não vai sobrepor a sua justiça. Eu já ouvi esse pensamento também, que Deus é amor e vai perdoar todo mundo no final. Não. A palavra é muito clara. Hoje Deus está esperando. A porta da arca ainda está aberta, figuradamente, pensando em Noé. Mas um dia Deus vai ter que fechar a porta, o arrebatamento vai ocorrer, e em Tessalonicenses nós sabemos que aqueles que não receberam o amor da verdade, esses vão ser endurecidos por Deus. Juízo. Quem ouvir o Evangelho da graça hoje, conscientemente, e não crer, vão ser endurecidos após o arrebatamento. Então ainda não chegamos nesse juízo ainda. Como diz aquela escritura, aquele que ouvir a sua voz, entrarei e serei com ele. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. E pensando nisso, pensando nos que não são salvos ainda, podemos pensar em nós que já fomos privilegiados, colocados nessa posição nele. Não seremos julgados, não entraremos em juízo. Por quê? Porque fomos tirados de uma posição de trevas para a luz, colocados nele. Uma posição segura. Aquele que já levou sobre si o juízo dos nossos pecados. Ele nem precisaria vir nos buscar, mas mesmo assim ele mesmo vem nos buscar pessoalmente. E entraremos com ele para as bodas. Então, devemos nos armar com esse pensamento, como a Escritura nos exorta, a primeira parte que o irmão leu, da palavra, porque esse mundo vai seguir, casando-se, dando esse casamento, como se nada estivesse acontecendo, mas o tempo está correndo. Já faz mais de 2000 anos que o tempo está correndo. Tem um irmão que cita, em nenhum dos juízos da Bíblia, Deus esperou tanto tempo como agora tem esperado nessa nossa dispensação. Então, podemos nos armar, devemos nos armar com esse pensamento para poder resistir a esse mundo, resistir aos dados do inimigo, poder julgar nossa carne, permanecermos, olhando para o céu, esperando o nosso Senhor vir nos buscar. O irmão mencionou sobre julgamento, sobre Apocalipse, que o Senhor Jesus lá é visto como um juiz. Nós sabemos que a primeira vinda dele, ele veio como um cordeiro, humilde, ele veio em humilhação. E a segunda vinda, como o irmão bem citou, ele não vem em humilhação, ele vem em glória. Lá em Apocalipse, ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que nos fala do testemunho dos 7 tempos da igreja na terra. Nós estamos no último tempo, já foi falado sobre isso nessas reuniões que nós tivemos, especiais, e em outra ocasião. Em Apocalipse é bom notar também um detalhe, que apesar de tudo que aconteceu com o Senhor, dele ter vindo em humilhação, ele não está frustrado. O Senhor Jesus não é visto em Apocalipse como um Salvador frustrado. Ele está julgando. É ele que anda no meio de 7 castiçais de ouro. E lá, se nós lemos as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, ele está julgando, ele está dizendo, faça isso ou eu vou fazer isso. Faz isso ou eu vou fazer isso. Ele está julgando, ele está trabalhando até hoje. Ele não é visto como um Salvador frustrado. A obra dele está completa, mas o julgamento começa pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus o julgamento, tem uma passagem que fala, qual será o fim daqueles que são desobedientes?
Qual vai ser o fim daqueles? E esse fim é o que o irmão citou, que foi citado hoje, que é o grande julgamento que virá. O grande juízo que virá. A grande aflição que virá nesse mundo. O nosso Salvador não é visto como um Salvador frustrado. Ele vence, ele é vencedor. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um último pensamento, pensando ainda em armarmos com este pensamento, como o irmão citou, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.